Fábio, o Abdon, a Neuza, a Márcia, bom dia, Deus abençoe, a Zalé, a Janete, a Morgana, a Eliana, estamos aí, vamos, pode encher o seu chimarrão, quero ver se eu tomo pelo menos um ou dois aí junto. Enquanto eu tomo o meu, dá um cliquezinho aí, confirmando, e vamos compartilhar a palavra, vamos dar valor. Se você valoriza, você também gostaria de que mais gente também aproveite. Meu bom dia, hoje é 15 de abril, estamos na metade do quarto mês do ano, ano de reconquistas. Pois é, nós íamos reconquistar sem conserto, é difícil. Só se reconquista quando se corrige e se trata as causas das perdas. E houve muita perda. E além das perdas que a gente que sofre, das perdas que se sofre, as pessoas têm dificuldade de entenderem que tudo além do prejuízo da perda ficam consequências. Ficam culturas, ficam hábitos, ficam obras, ficam espaços, ficam coisas mal construídas que precisam também serem desconstruídas. Então eu quero, nesta manhã, na presença de Deus com vocês, nós pensarmos, refletirmos. Eu vou fazer minhas provocações à sua linha de pensamento, porque a melhor coisa é sermos provocados para ver se estamos pensando da maneira certa. Mas entendamos também, se eu não for provocado na minha maneira de pensar, eu não mudo a minha maneira de ser. Se você não for provocado na sua maneira de pensar, você não estará mudando a sua maneira de ser. Observe como é na prática a palavra. O sábio Salomão diz assim: assim como o ser humano pensa, ele é. Então, se eu não lhe provocar no seu pensamento para você rever, repensar, reconstruir, redirecionar, se reinventar na imaginação da vida, no projeto de vida, você não vai mudar, você vai continuar sendo o que é. Se não mudar a maneira de pensar, não vai mudar a maneira de ser. Amém? Entende isso? Se você levar de cada expediente comigo um conceito, mas anote, eu preciso, se eu quero mudar, eu preciso mudar a maneira de pensar. Pois assim como o ser humano pensa, ele é. Amém? Dá um cliquezinho aí, convida mais alguém para, com certeza, por que é bom mais gente assistir? E principalmente pessoas dos laços da gente. Porque de uma hora para outra o Espírito faz lembrar coisas que nós ouvimos juntos ou já compartilhamos ou já demos como endereço, como informação, alguma coisa. Então as coisas são trazidas quando lembradas. E com mais gente que a gente
compartilha, mais possibilidade teremos de sermos lembrados, de alguém trazer alguma coisa. Eu gosto até de conversar com pessoas que assistiram o mesmo culto, pois cada um ouviu e teve uma ótica diferente daquele culto, ou daquela ministração, daquele ensino, daquele expediente. Então é bom a gente, então os amigos, começando com os amigos, com os familiares, com as pessoas de seu laço de relacionamento, relacionamento no trabalho, relacionamento social, relacionamento também espiritual, porque nos relacionamentos cada um tira do que armazenou. E cada um armazena como entende. E cada um tem armazenado dentro de si segundo o que pensa de utilidade que pode ter, que pode fazer. Então, só esse conceito aí, vamos mudar a maneira de pensar. Mas eu quero só trazer uma coisa, um dado importante, tá? Que nós precisamos também olhar a coisa num macro, olhando de cima. E vamos ver a matemática sem enrolação, sem manipulação, sem terrorismo, sem esse terrorismo biológico que a mídia está fazendo, sem reverência à engenharia social globalista. Pois é. Eu só quero dar alguns dados que foi colhido até o dia 12. Quantas mortes por que essa pandemia, aliás, que esse espírito esquerdista, comunista, anticristo, esse espírito destrutista também, que quer destruir a economia, a estrutura, destruir o governo privado, Começa com você, sua liberdade pessoal. Esse espírito que está por trás quer destruir seu autogoverno, sua liberdade pessoal, liberdade de sua família, liberdade de trânsito, liberdade de investimento, liberdade de relacionamento, liberdade de culto. Liberdade. Vamos olhar nessa ótica aí da realidade. Esses dados eu tenho que foram colhidos até o dia 12. Na Espanha, eu vou botar por ordem maior. Por cada 1 milhão de habitantes, morreram 363 pessoas. Isso que lá está bem avançado. Tá? Mas ainda vão ver que pelo Covid, isso ali não sei se chega a 20%, a 30%. Porque a maioria tudo já tinha endereço, já tinha causa, já tinha outras implicações, que era só um conflito, uma situação que o problema que a pessoa tinha já era sentença, já era certo que ia morrer. Mas veio o Covid e levou, tá? E na Itália, 322 pessoas por cada 1 milhão de habitantes. Na França, 212. Na Bélgica, 311. Na Alemanha, 34. Nos Estados Unidos, 198. Aliás, desculpe, essa é a média da Europa. Nos Estados Unidos, 62 pessoas por cada 1 milhão. Portugal, 46. Sabe quantas pessoas até o dia 12 que foi culpado o Covid-19?
que ele é o suspeito de ter matado no Brasil? Suspeito, não está comprovado. Porque querem botar culpa no Covid, toda a morte que aconteceu. Até quando uma pessoa é baleada, até estão dizendo que o Covid está entrando pelo furo da bala. O brasileiro não tem jeito, viu? Ele procura solução, procura viver uma vida, tá, com responsabilidade às vezes e às vezes sem responsabilidade. Sabe quantos por cada 1 milhão de brasileiros que o Covid convidou para encerrar o tempo de vida terrena? Quantos dedos você tem na sua mão? 5. 5 pessoas. O Covid-19 convidou para ir com eles. Mas os convidados, os que foram, já iam ir pelo tempo de vida terrena. Por quantos problemas já tinha? Diabetes, problemas cardíacos, problemas renais, problemas pulmonares, problemas de cirrose, problemas de acidente, problemas de toda espécie. 5 pessoas. Sabe quantos se suicidam por dia? Em 2016, que a coisa não estava tão feia, ninguém estava trancafiado, ninguém era proibido de trabalhar. Em 2016, morria por dia, se matava por dia 32 pessoas. Por mês, 900 e poucos. No ano de 2016, houve 11 mil e poucos suicídios. O que é que está por trás, meus irmãos, meus amigos? Por que eu trago essa palavra? Para você se desligar desse espírito e se ligar em Deus. Amém? Vamos meditar numa palavra? Vamos ver o que o Salmo 107 ele nos diz aqui. Quero ler, pois só a leitura do Salmo e você guardando, relendo, você vai entender e vai ver identificar alguma coisa nos comportamentos humanos. E aqui está esse Salmo como título, A Provisão de Deus para os Remidos. Bom, esta palavra é para mim e é para você que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Essa palavra é para mim e para você que crê que Deus é o Senhor dos céus e da terra. Esta palavra é para os que reconhecem que são filhos de Deus e que têm compromissos com a vida sua e do seu próximo, que tem compromisso com a vida espiritual, social e material. No momento em que querem desmembrar esta situação de corpo, alma e espírito, com certeza, governo que tenta desmembrar isso ali, deixar uma área privada. Esse governo não vem de cima. Esse governo não vem de Deus. Eu digo com toda a certeza para você. Então, olha o que diz a palavra. Então, essa palavra é uma provisão de Deus para os que reconhecem serem filhos de Deus. E aqui o salmista diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Olha, essa palavra, essa sua misericórdia que dura para sempre, é o que? E é no que nós podemos nos firmar, no que nós podemos confiar, no que nós podemos também recorrer.
porque as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor duram para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por que cada manhã eu me sinto renovado? Eu posso, sim, no final do dia, já estar com as energias já esgotadas, cansado de tanto problema a resolver, de tanta coisa a fazer, de tanta atividade, mas eu, cada manhã, acordo renovado. A cada manhã, eu me sinto alcançado pelas misericórdias, ajudado pelas misericórdias, impulsionado, motivado pelas misericórdias. Significa que Deus nunca desiste de ninguém. Amém? Você pode crer nisso? Eu creio. Eu creio. E você sabe que a gente só crê e acaba crendo. Aquilo que a gente acaba dando mais expediente. Por que as pessoas estão apavoradas com medo da morte? Porque estão dando muito expediente para a mídia televisiva. Porque estão ali, olha, a mídia não é de hoje, há muito tempo ela trabalha que nem o urubu, que nem aquela águia preta chamada urubu, que só procura carniça, só procura coisas mortas. A águia preta que está voando, não sei se você sabe fazer a leitura de como os animais e a maneira que voam e aonde voam, em busca do que estão. Por que a águia branca voa mais sobre as águas? Por que a águia preta voa mais sobre locais onde tem muitos animais? E onde tem muita coisa que também que se industrializa carnes. Porque está em busca de coisas mortas, de dejetos. A mídia, hoje, deveria ser a águia branca, olhando de cima, procurando e vendo a vida. Mas a mídia hoje é a águia preta chamada urubu, que está voando baixo, procurando só o que não presta, o que fede, o que está morto. E é disso que ela se alimenta. O urubu se alimenta da carniça. E, infelizmente, a nossa mídia é um verdadeiro urubu. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu agradeço a Deus quando aprendo uma verdade. Mas é feio, esse pastor é muito... teria que ser uma linguagem mais bonita, porque é mídia. Você vive da mídia? Meus pêsames. Tira o que é bom, principalmente do que vem de Deus. Porque a mídia aí fora, ela tem dono. Ela já se acomunou há muito tempo. Como prova, a China já adquiriu até a Band. Já estão vestindo até o Cristo Redentor de vermelho. Não viram isso ainda? Daqui uns dias vão querer trocar a bandeira do nosso Brasil. Aliás, era vermelho antes do Bolsonaro assumir. Porque só se via vermelho. A bandeira brasileira é verde, azul e amarela. E tem o branco também. Vamos honrar. Amém? Mas vamos ler então. Rendei graças ao Senhor, o Salmo 107. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte do mar. Andaram errantes por deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem.
Rendam graças ao Senhor por sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bem a alma faminta. Aqui tem bênção. Mas olha, agora eu quero mostrar o lado que no meio de entre os remidos sempre tinha alguém distorcendo. No meio até de boas famílias, sempre tem alguém que nem águia preta. Até essa palavra preta tem que se cuidar para falar hoje. O pastor está discriminando. Não, eu não estou discriminando, porque entre as águias tem a branca e tem a preta, sim. E não podemos mudar a cor, e nem a missão de cada uma. E aqui, olha aqui então, verso 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferros. Quem está com medo do Covid, quem está com medo da morte, as pessoas que estão apavoradas, não pode sair de casa, criaram uma pandemia, um pavor, um medo, e as pessoas que se deixaram atingir pelo medo. Sabe por que as pessoas têm medo? Sabe por que muitos crentes estão com medo disso aí? Eu não estou com medo, não, porque é guerra espiritual, é guerra ideológica. Tudo isso foi montado, sim, para a esquerda voltar ao poder. Quero dizer para todos aqui, eu vou pegar, pode pesquisar que você vai achar. Tem 20 causas de morte no Brasil que produz mais defunto por dia que o Covid. 20! Porque as 10 que mais produzem, elas produzem 10 vezes mais que Covid por dia. Sabia? Por mês. Ou pegue aí. Seja inteligente. Acredite, matemática é uma ciência exata. Não tem como alterar resultados se você somar. Pode alterar resultados se a conta estiver errada. Se errar na adição, na multiplicação, na divisão. Mas se fizer as operações certas, os resultados serão exatos. Como é que é mesmo o verso 10? Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em terror, por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Toda pessoa que se rebela contra a verdade, toda pessoa que se rebela e quebra princípio, que não respeita a hierarquia divina, a organização divina, que não respeita os princípios estabelecidos por Deus, ficam sim presos de aflição, com medo de morte, com medo de sair. Estão presos e ficam assentados à sombra da morte. Ficam em trevas na sombra da morte por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Eu até digo aqui, sem medo de estar errando, e também não é para lhe humilhar, querido, querida. Há quantos anos eu aconselho que esquerda é para tolo? E nas últimas eleições, que lado você votou? Nas penúltimas eleições, quem você apoiou? Pois é, o seu medo é justamente
Porque você tem parte, tem culpa no cartório. Você deu força para essa esquerda hoje estar atrapalhando o governo brasileiro, querendo quebrar a economia. Por isso que você tem medo hoje. Fiquei sabendo ontem, um amigo meu, até um pastor ligado a nós, ao MBCV, está com medo de morrer. Ele é político, só que não é eleito. Os políticos de esquerda não são eleitos de Deus, são eleitos dos homens. Eu prefiro ser eleito por Deus, porque eu tenho certeza que eu vou herdar a salvação, eu vou herdar aquilo que está reservado para mim. Pena que as horas passam, né? Eu começo a conversar e a palavra é um manancial que não esgota. E diz aqui, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Mas olha o que diz o verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou. Então, meu irmão, minha irmã, qual é a saída para, depois de ter feito tanta coisa errada? Qual é a saída para a igreja, depois dela ser cúmplice de um governo esquerdista que ainda sonha em voltar ao poder? Qual é que é a nossa atitude? Se voltar para o Senhor. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Clame ao Senhor, clame as misericórdias, peça misericórdia, porque as misericórdias não têm fim, não. Ninguém usou a última, não. Está disponível todas elas. Cada manhã elas são sem limite, são sem fim, e elas ainda evitam você de ser consumido pelo medo, pelo pavor, pela crise, pela quarentena. Você já viu que vive mudando a data da quarentena? Ah, tantos dias de quarentena. Vamos ter que fazer aniversário de quarentenas, hein? Quantas quarentenas já tem? Já estão brincando aí, já está com a foto de ministro para 2030, que mudou o pico do vírus para 2031. Então tem que se resguardar como quarentena. E daí? Você acredita em Papai Noel? Faça seu pedido para ele. Fica esperando de presentezinho que vai passar. Que cada quarentena que dão está resolvido. Sabe quando estará resolvido? Quando você, meu irmão, minha irmã, tomar posição e vencer o mundo espiritual. E Deus será contigo. Quando a igreja brasileira se unir de fato e de verdade para pedir perdão pelos erros cometidos, pelos apoios errados que foi dado, e se voltar para Deus, pedindo misericórdia e pedindo para o Brasil um governo divino. Que Deus seja com o presidente, que Deus esteja sobre os poderes, e que esses poderes que estão ali, que Deus faça justiça. Por isso que eu oro, para que até mesmo os que estão no Ministério da Justiça julguem segundo a justiça de Deus. E quem não julgar segundo a justiça de Deus, Deus os julgará. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Se assim Deus o permitir, vamos conversar de novo. Se você gostou, convide a mais alguém. Se não gostou, dê isso para quem você não gosta, tá? Mas que o que sai desta live não é abobrinha, tem verdade. Pode você não concordar, porque você é livre, nem todos gostam da verdade, mas quero lhes dizer que Deus até investe em quem não gosta da verdade. Deus investe que ele crê no erro. Deus permite que ele acredite no erro, porque é o que você acredita é que vai trazer recompensa para você. Se você acredita na verdade, a verdade vai lhe trazer recompensa. Se você acredita no erro, é o erro que vai trazer recompensa para você.
Mas não aquilo que você quer, mas aquilo que você realmente merece. Deus abençoe e que a graça fortaleça, renove suas forças e lhe mantenha preparado para o dia do Senhor. Amém.